Então, apresentamos ao Senhor os nossos pedidos, também os nossos louvores e a nossa gratidão. Nós te bendizimos, Senhor, e te louvamos. Muito obrigado, Senhor. Te entregamos a Ti, pelas mãos de Nossa Senhora, a Rainha da Paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, boa noite a todos. Boa noite, Padre Frásio. Boa noite, Nós estamos aí na sala com quantas pessoas aí na sala? Certo. Então, quem está faltando hoje aí? Quem faltou? O Júnior, né? O Júnior Santana, né? Uhum. Bem, eu mandei para o grupo, né, aquele texto de abusos litúrgicos e também mandei já esse conteúdo que nós estamos trabalhando aqui, né? Acho que... Melhorou? Deitado. O problema é porque, assim, ele está carregando, que ele está quase zerado, né? E como eu boto ele na basezinha, aí tem que ser assim, entendeu? Tá carregando, é porque tá zerando aqui. Aí eu não posso ficar com ele na mão também, aqui carregando, né? Bom, então assim, o material praticamente, né, a portilha eu já mandei no grupo hoje, né? Vocês receberam, não é isso? E também mandei aquele texto que a gente depois vai comentar um pouquinho sobre a questão os abusos litúrgicos, né? Então, a aula de ontem já está gravada, então, se faz necessário que os que faltaram, né, assista a aula de ontem, porque ela é importante, a gente pode dizer que essa disciplina, né, bem como a prática sacramental, é o coração da grade curricular, né? Porque vocês vão trabalhar diretamente com isso, com a liturgia e também com os sacramentos, né? Então, nós vamos hoje, dando continuidade, né, o que já falamos ontem, no início da introdução da disciplina, vemos as primeiras liturgias, né? E eu gostaria, quem tiver Bíblia aí, pegue em Atos 2:42, né? Mesmo que a passagem esteja aqui, né? Mas vamos verificar, né? Direitinho essa questão aí de Atos 2:42, né?
Posso ler, Padre Frade? Quem gostaria de ler? Pronto, eu leio aqui. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Sim. 42, o versículo do capítulo 2, não é isso? Isso. Não, padre. Pronto, vamos ver aqui. Então, a nossa liturgia, como a gente vê por essa passagem aqui, ela tem a sua origem, né? A nossa liturgia, ela tem a origem na última ceia, né? Na última ceia. Com Jesus e o grupo dos 12 apóstolos, isso é importante, né? Então, os evangelistas, tanto Mateus como Marco, Lucas, o próprio apóstolo Paulo, olha, gente, deixa eu só, você já sabe disto, né? Mas eu irei frisar essa questão. São Paulo não estava presente na última ceia. Sabe disso? Decorar. Mas eu recebi, vamos ver lá, 1 Coríntios 11, 23 a 25. A expressão é importantíssima, né? Ah, Maria, se você fizer isso é porque eu sou analfa mesmo. Não faça isso. Bote aí, porque aí a gente vai... É melhor. Isso. Primeira Coríntios 11, 23, 25. Está na segunda. Vamos lá, encontrar aí. Bertô. Oi? E aí, Bertô? Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Então, vamos parar até por aí. Veja bem, olha, a Eucaristia, ela é um dado tão importantíssimo, que o apóstolo Paulo, que não esteve lá, ele diz que eu mesmo recebi do Senhor. Então, o Senhor... Gente, isso é muito importante, essa questão. O Senhor mesmo comunicou, narrou ao apóstolo Paulo o que aconteceu na última ceia. Né? Então, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim.
Ontem nós estávamos falando da expressão bíblica sobre memória. Memória na Bíblia não é uma vaga lembrança, memória, não é. Memória na Bíblia é a atualização do fato, é viver o fato naquele momento. Tanto é assim que não é simbolismo, que o versículo 27, São Paulo vai dizer: aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Né? Então, não pode ser uma mera representação, como os protestantes fazem, a ceia do Senhor, ou como anualmente as testemunhas de Jeová fazem, né? Mas, ao contrário, é uma realidade. Então, a origem, né, da nossa liturgia está na última ceia, né? Última ceia. Então, liturgia, ela será sempre memória, né? Ou seja, memória da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, as primeiras liturgias nas primeiras comunidades, aqui é um tópico que está aí na telinha, né? Então, como era as primeiras liturgias? A gente percebe aí que eram liturgias participativas, bem celebradas, conservavam um sabor especial, que era a presença de Jesus, celebravam nas casas, entre as famílias. No princípio, não se tinha templos, né? A partir de Constantino, que foi começando, né, as igrejas, as basílicas, após a conversão dele. Mas a Eucaristia já era celebrada nas casas, entre as famílias, e era uma coisa bem celebrada, bem participativa, né? Como nós falamos ontem, que a melhor catequese que uma paróquia pode oferecer aos seus paroquianos é uma liturgia bem celebrada, bem preparada, né? Não adianta se criar tantas coisas, mas se foge do essencial. Cura d'Ares, ele converteu Ares e muitos outros de outros países com a confissão e a Eucaristia celebrada piedosamente. Padre Pio de Pietrelcina, enfim. Então, uma Eucaristia bem celebrada, bem presidida, uma celebração da palavra também bem conduzida, é uma maravilha, né? E é assim que as primeiras liturgias na comunidade, né, aconteciam, né? Isso aí é um fato, certo? Então, como se diz o texto, né? Os alimentos, cântico, a música, tudo era parte das pessoas e não algo estranho a elas. Hoje a gente percebe, por exemplo, eu vim agora, tinha marcado 6h30, mas não deu certo me pegar no horário certo, né? A gente percebe que foi celebrar a missa de 1 ano, né? Mas você sabe, assim, que você está tirando no escuro, né? No escuro. Primeiro, assim, poucas pessoas comungam. Eles estão ali por um ato, um ato social, ou então, não sei, alguém, a família, alguma coisa, mas a gente sente que é uma liturgia morta, né? Liturgia morta, uma missa, parece que ali não tem. Então, tudo de fato, nas primeiras comunidades, era algo muito assim, intrínseco à comunidade, né? Celebrava sabendo que estava celebrando, né? Isso é o diferencial, né? Isso é o diferencial. Então, quando a gente, de fato, vai para uma comunidade, que aquela comunidade ela está envolvida no mistério, né? Você sabe que a comunidade, ela ou te inspira, ou ela te liquida, né?
Não sei se vocês já sentiram vencer essa experiência, né? Mas a comunidade, ou ela lhe inspira, ou ela lhe liquida, né? Então, a comunidade é o termômetro da minha pregação, né? Eu me preparei, o Espírito Santo organiza as coisas que estão na nossa cabeça, como a gente dizia lá na homilética, né? O Zé Maria está na sala. O Zé Maria está... Gravíssimo. Mas ele justificou. Então, veja bem, o que era a Eucaristia? Era a memória viva do Mestre, né? Quando eles se reuniam, eles atualizavam a presença do Mestre, né? Eles reconheceram ao partir o pão, né? Ao partir do pão. Isso é importante, né? Então, o grande desafio, se a nossa igreja, ela quer, de fato, chegar ao coração do homem e da mulher contemporânea, ela deve tomar o caminho de volta às fontes. Voltar às fontes. A Eucaristia precisa ser resgatada e ser salva, né? Porque estar se celebrando de qualquer forma não está certo. Temos abusos litúrgicos, onde se torna uma coisa muito imanente, né? É muito da terra, não aponta às vezes para o céu, né? Não aponta para o céu, isso aí é uma coisa gravíssima, matéria grave, né? Então, veja bem, essa recordação, ela tinha, de fato, um efeito na vida pessoal, né? De cada um, né? E também na vida comunitária. Na vida pessoal, porque era um encontro pessoal com Cristo. Na vida comunitária, porque fortalecia os laços fraternos, né? Era a koinonia, né? Como diz, a união dos irmãos da comunidade. Como diziam os pagãos acerca dos cristãos, vejam como eles se amam, né? Isso aí é importante, né? Então, já existia um rito entre os primeiros cristãos? Sim, a Eucaristia, ela sempre era depois da palavra. Então, a proclamação da palavra antecedia a Eucaristia. E isso era um rito já, né? Estamos aí vendo as nossas primeiras liturgias, né? Isso aí que é importante. Estamos falando um pouquinho, resgatando da origem, que está na última ceia, né? Que era uma memória, como as primeiras comunidades, as comunidades primitivas celebravam a Eucaristia, não é? Então, o rito que já existia, não é? Isso aí é importante. Então, o foco, o dia alto dessa celebração era o domingo, porque era o primeiro dia da semana, né? O 8º dia da semana. O domingo é o dia da nova criação. Deus criou a primeira criação e no 7º dia descansou da obra criadora, né? Descansou. Meu pai trabalha meu pai continua trabalhando e eu trabalho com meu pai, diz nosso Senhor, né? Então, Deus não descansou da sua ação no mundo, mas da sua obra criadora, sim. Então, no 7º dia, o judeu descansa, que é o sábado. Agora, o dia da nova criação, da recapitulação de todas as coisas em Cristo, é o 8º dia, que é o primeiro dia da semana,
que é o domingo, né? Então, vamos ver aí quem é que lê para nós essa citação da Sacrosanto Concílio 106 aí, está na telinha, alguém pode ler? Devido à tradição apostólica, Devido à tradição apostólica que tem sua origem no dia da ressurreição de Cristo, a Igreja celebra cada oitavo dia o mistério pascal. Este dia chamava-se justamente Dia do Senhor, ou Domingo. Neste dia, pois os cristãos devem reunir-se para, ouvindo a palavra de Deus e participando da Eucaristia, lembrarem-se da paixão, ressurreição e glória do Senhor Jesus, e darem graças a Deus que os regenerou para a viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Por isso, o domingo é um dia de festa primordial que deve ser lembrado e inculcado a piedade dos fiéis, de modo que seja também um dia de alegria e de descanso do trabalho. olha, se existe uma encíclica do Papa João Paulo II que todo candidato ao diaconato permanente deve ler, não sei se já leram, é Dies Domini, Dia do Senhor. Vocês têm como uma tarefa, isso você pode pesquisar na internet, não precisa comprar na Paulus, né? Vocês encontram, não é volumoso de jeito nenhum, né? Não tem muitas páginas, mas é bom que vocês façam leitura sobre o Dies Domini, o Dia do Senhor, né? Então, assim, nessa encíclica, o Papa João Paulo II, ele aponta uma coisa muito interessante. Quando a gente perde, digamos, o horizonte do domingo, como no olhar da fé, a gente perde toda a dimensão da nossa fé nesse sentido, né? Porque, assim, o domingo, ele é um dia totalmente diferenciado, né? Não é um dia como o capitalismo selvagem, o nosso mundo contemporâneo está esvaziando o sentido do domingo, do dia do Senhor, né? Então, mas a gente percebe a importância que o concílio deu ao dia do Senhor, né? Que é importante. Então, assim, os primeiros cristãos eram muito assíduos, como diz Atos 2, 42 e 47, né? Nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e na oração. Isso aí é importante, né? Então, essa beleza que Lucas coloca da primeira comunidade, o retrato da primeira comunidade cristã, né? Que isso aí a gente precisa voltar a essas origens para a igreja de hoje dar certo, né? O que é a palavra adilina, visita adilina? É voltar às fontes, é aí onde está Pedro, né? É onde está Pedro, certo? Então, a liturgia, ela precisa voltar à sua fonte, né? Porque aqui a gente percebe o modo de como Lucas, nos Atos dos Apóstolos, ele vai detalhar como era uma liturgia viva, como era uma liturgia interiorizada, né? Participativa, uma liturgia vivenciada com, digamos assim, com o espírito, com a alma, com o corpo, né?
e como eles formavam comunidades, como existia a partilha também entre eles, aquela questão toda, né? Então, quais os ensinamentos que a gente aprende da liturgia dos primeiros cristãos? Vamos ver lá, com o Padre Marcos aí, vamos começar aí a leitura, depois eu passo para outra pessoa, né? Para começar, né? É bom. No primeiro tempo do cristianismo, havia somente os domingos. Cada domingo era dia de festa. Celebrava-se o mistério pascal, morte e ressurreição do Senhor. Com o tempo, os cristãos começaram a celebrar um destes domingos de modo especial, chamado o Domingo da Páscoa. Depois celebravam em dias determinados do ano, uma festa especial ou outros acontecimentos importantes da vida. Mas você está em que tópico aí, compadre? É o que aprendemos da liturgia dos primeiros cristãos. É porque depois então eu tenho a apostila aqui também, mas aí eu achei que tinha que seguir aí. Mas eu posso ler pela apostila aqui também. Sim. Vamos lá. Bom. Início. Os primeiros cristãos não apenas celebravam a liturgia, mas viviam a liturgia. Do seu comportamento, podemos retirar algumas lições para nós hoje. Olha, a afirmação já é impactante. Eles não só celebravam a liturgia, por exemplo, essa é a primeira lição que a gente pode tirar das primeiras comunidades cristãs, né? Isso é importante, né? Então, eles não só celebravam a liturgia, mas viviam a liturgia, né? Então, nosso povo precisa entender tempos litúrgicos, né? A espiritualidade de cada tempo litúrgico, né? O tempo quaresmal, que é a preparação para a Páscoa, como é que se vive, como é que se celebra, né? Então, o grande desafio aí é fazer com que hoje as nossas comunidades, né, elas não só celebrem a liturgia, mas elas vivam a liturgia, né? Então, desse comportamento, a gente dá uma lição para hoje. Primeiro, vamos lá. Constata-se, em primeiro lugar, uma estreita ligação entre a celebração e a vida deles. A celebração da entrega do corpo e sangue do Senhor Jesus era a expressão da doação de suas vidas pelos outros. Todos se preocupavam pelos problemas de todos, um por todos e todos por um. Então, veja bem, isso aqui é muito importante, porque, assim, quando a gente hoje, por exemplo, quando se usa essa expressão assim, aqui em Sobral é uma coisa impressionante. Nós temos a missa 5 horas na Minha Deus. Aí uma família quer uma missa 6 horas, porque, pare, eu quero uma missa só para ele. É muito mais sacramentalização do que o próprio sacramento celebrado e vivido. Porque essa linguagem, né, foge da prática das primeiras comunidades cristãs. É um por todos e todos por um. Aqui, claro que Lucas coloca
o ideal da comunidade deve ser assim. Não é que não existiram divisões entre eles, mas que se coloca um retrato de uma comunidade litúrgica e eucarística. Ora, veja bem, se a Eucaristia é partilha, como é que eu vou agora privatizar a Eucaristia? Eu quero a missa só para ele. Então, eu não celebro 5 horas, porque a missa não é dele. A missa não é dele. Né? A missa é o sacrifício de Cristo, incruento, e que foi universal. Tanto é assim que não existe. Tem uma oração própria para o defunto, mas logo em seguida lembrar também dos outros nossos irmãos e de todos os que partiram para, né? Todos que partiram. Então, não existe essa questão, né? Aí. Mas está na cabeça do povo, não se tira isso, é uma coisa que está impregnada, né? E é isso. Então, salve-se quem puder, celebra quem vai celebrar, mas assim, eu digo, olha, eu tenho uma solução, padre, eu não encontrei padre para celebrar dia tal, 6h30, não sei o quê. Eu tenho uma solução para você. Olha, tem uma missa 5 horas na minha, Deus, eu posso celebrar, aplicar a missa para o seu falecido. Não, padre, mas a família não quer, a família quer uma missa só para ele. Vixe, Maria. Aí, para você catequizar que a Eucaristia, ela não é digamos assim, não é um patrimônio particular de ninguém, né? Mas é universal. Isso é muito difícil, né? Muito bem, vamos lá. Descobre-se também a presença de uma comunidade ativa por ocasião das celebrações, de onde se tirava força para viver a mensagem libertadora de Jesus Cristo. Uhum. Continua, né? Denuncia-se ainda a barreira que impede a celebração autêntica. O egoísmo de alguns ricos que se uniam em grupos fechados e marginalizavam os pobres. Aparece a exigência da mudança de vida, para que a Eucaristia seja de fato sinal e instrumento de transformação social, para criar verdadeira comunhão e não apenas reunião, conforme 1 Coríntios 11, 17 a 34. Ou seja, a Eucaristia era revolucionária, né, no real sentido da palavra, né? Não é a revolução de Che Guevara, né? Não, isso aí não se cuida. Quando o Papa João Paulo II ele foi para Nicarágua a primeira vez, não tinha um símbolo cristão, não tinha uma cruz, mas tinha símbolos revolucionários socialistas lá. Che Guevara, essas coisas. Então, o Papa teve que gritar, né? É só vocês recordarem o vídeo em que mostra o João Paulo II lá na Nicarágua, né? Então, a revolução eucarística, ela é profunda porque iguala as pessoas. É um só corpo que é a pessoa, é um só pão que se recebe. Quando é 2 espécies, quando podia ser 2 espécies, é um só vinho, é um sangue que recebe, né? Então, ela iguala, não tem ricos e pobres dentro da Eucaristia, né? Todos são ali realmente unidos, né? Todos se tornam um só, né? Então, vamos lá. Muito bem. Chegou alguém mais na sala, Helder? Quem chegou depois?
Hum, hum, hum. E o Zé Maria, está doente? Alguma coisa? Alguma palestra sobre a fraternidade lá no Marco? O que foi que houve? Se atentar na fundo do marketing, mas fazer uma outra coisa, ano todinho. Então, veja bem, vamos para frente, né? Bora. Isto posto, eu não tenho de que vos felicitar as vossas reuniões. Muito ao invés de vos fazer progredir, vos prejudicam. Primeiramente, quando vos reunis em assembleia, há entre vós divisões. Dizem-me, e creio que em parte seja verdade. É mesmo necessário que haja cisões entre vós, a fim de que se veja quem dentre vós existe a essa provação. Mas quando vos reunis em comum, não é a ceia do Senhor que tomais, pois na hora de comer, cada um se apressa a tomar a própria refeição, de maneira que um tem fome, enquanto o outro está embriagado. Então, não tendes casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis afrontar os que não têm nada? Que vos dizer? É preciso louvar-vos? Não, nesse ponto eu não vos louvo. De fato, eis que eu recebi do Senhor e o que vos transmiti, o Senhor Jesus. Na noite em que foi entregue, tomou o pão e, após ter dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, em prol de vós. Fazei isto em memória de mim. Ele fez o mesmo quanto ao cálice, após a refeição, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que dele beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Sente-se a ligação entre a missa e a igreja. Pela Eucaristia, a igreja se constrói anunciando, denunciando e vivendo Jesus. Então, primeiro, a gente viu o ideal que Lucas coloca na primeira comunidade, né? Depois, a gente vai já ver aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele fala exatamente dessa questão de não se ter o real sentido da Eucaristia como partilha, como algo que iguala as pessoas, né? Então, uns chegavam, outros já na ceia se apressavam, não pensava no outro, né? Essa questão toda, porque é tão asmo, né? Você, quando vai presidir a missa para o catecumenato, né? Então, é o pão asmo, né? Aquele grande, né? Pão asmo. Então, ao aspecto da Eucaristia como formação de comunidade, de irmão, de fraternidade, de coinonia, na comunidade dos coríntios, né, estava muito assim, aquém daquelas primeiras reuniões litúrgicas que aconteciam em Jerusalém, que Lucas narra, né, que eles tomavam pão com singeleza, né, essas coisas todas, né, que é importante. Mas, assim, eu não quero também que seja uma aula só eu falando. Eu penso que alguma pergunta ou alguma colaboração, né, que alguém possa dar também, né, que é importante, ou uma dúvida que você possa ter, né, e queira perguntar, fique à vontade para a gente
partir para o tópico sobre o domingo, né? Bora para frente, né? Vamos aqui sobre a questão do domingo, né? Do domingo, que tem alguns aspectos, né? Comemorativo, escatológico, significativo. Certo, bora lá. Questão do domingo. No dia do sol, todos nós congregamos, porque nesse dia ressuscitou dentre os mortos Jesus Cristo, nosso Salvador. São Justino. Olha, então, vamos aí mudar o leitor, né? Para a gente. Deixa eu ver aqui. Quem está na sala, meu pai? Deixa eu ver aqui. O Júnior Santana, né? Olha, veja bem, entenda. Qual a acusação que se faz à Igreja Católica? Primeiro, que ela começou com Constantino, né? Foi Constantino que fundou o catolicismo, a Igreja de Roma. Olha, São Justino é do século III, é anterior a Constantino. Constantino só fez oficializar aquilo que já existia. Então, no século III, São Justino, né, por isso que é importante vocês estudar a patrística, né? Ele já dizia que no dia do sol, isso se baseia no cântico de Zacarias, sol nascente que nos veio visitar, né? Sol nascente que nos veio visitar. Então, no dia do sol de São Justino, nós nos congregamos. Nos congregamos, né? Isso é importante. Bertol, qual é aquela música do Padre Zezinho que você gosta sobre o domingo? Eu quero até o nome dela para me pesquisar aqui e passar na... Convite, o nome da música. É Convite, né? Isso, Convite, né? Isso. Me diga uma coisa, Helder. Tem como, o Helder Bertol, tem como jogar essa música aí na sala? Tem? Não, né? Sim, tem. É do Padre Zezinho, né? Ixi, não é uma bala, né? Bala, nossa. É mais que tudo contra a dor, analgésico e anti-inflamatório. Tomou Doril? O Helder aprendeu com o povo do mar. É só para... Você que nunca foi convidado e nem sequer chegou perto da mesa onde se sentam homens importantes ou gente que o dinheiro projetou. Você que não conhece as etiquetas. Não. Um desse dia, se você quiser, assim que amanhecer o dia do Senhor. Só um instantinho que eu estou procurando ela aqui. Você botou... Isso.
Isso. Um desses dias, se você quiser, assim que amanhecer o dia do Senhor, de porta em porta iremos caminhar, saindo a convidar o santo pecador. De casa em casa iremos relembrar que é dia de louvar o Pai da criação, enquanto o sino da matriz em frente irá chamando a gente para a oração. E assim bem cedo ao clarear o dia, nossa Eucaristia iremos celebrar. Sentar-nos-emos ao redor da mesa e quem tiver certeza passe a proclamar que aquele vinho e pão que partilharmos será corpo e sangue do Senhor Jesus, e que a palavra santa que escutarmos vai nos inundar da mais perfeita luz. E ali na mesa onde se senta o pobre, o remediado e o nobre, o leigo e o ermitão, por uns momentos, um segundo ao menos, nos igualaremos ao partir do pão. Por uns momentos, um segundo ao menos, nos igualaremos ao partir do pão. Um dia desses todos lado a lado, reis e governados, vamos nos sentar naquela mesa como companheiros, lá não há primeiro ou último lugar. Escutaremos cheios de humildade as novas da verdade que Jesus pregou, e um dos presentes vai se pôr à frente pra fazer do jeito que Jesus mandou. E assim fazendo igual Jesus fazia, nossa Eucaristia vai nos envolver. E entenderemos mais de liberdade, presos na verdade que do pão nascer. Se compreendermos a democracia dessa Eucaristia que nos faz iguais, que faz a gente se sentir primeiro e às vezes derradeiro por não vir em paz. Se assimilamos com serenidade a força e a verdade desta refeição, tudo depende se de fato cremos ou da fé que temos, esta é a questão. Tudo depende se de fato cremos ou da fé que temos, esta é a questão. Se alguém quiser que cante hosana ou vinde, mas não erga brindes pra não perturbar o companheiro que se encontra ao lado e agora concentrado encontra-se a rezar. Ninguém comungue se tiver errado ou com o seu pecado ainda estiver de bem. Que não partilhe quem jamais partilha, nem com a família, nem com quem não tem. Não se alimente com o pão divino, aquele que escraviza e mal devolve o pão. Pois nesta mesa senta quem redime, nunca quem oprime agride o próprio irmão. Por isso mesmo quem quiser saber da arte de viver, venha partir o pão, venha beber do vinho da justiça, quem assando a missa vem pra ser irmão. E ali na mesa onde se senta o pobre, o remediado, o nobre, quem já for capaz, por uns momentos, um segundo ao menos, todos saberemos de onde vem a paz. Por uns momentos, um segundo ao menos, todos saberemos de onde vem a paz. Por uns momentos, um
segundo ao menos todos saberemos. Muito bem. Uma música catequética, né? Sobre o domingo. A gente percebe que Pazezinho como um grande catequista, né? Até mesmo, não é que seja insubstituível, mas não é todos os séculos que nós vamos ter um Zezinho da vida, né? Pazezinho é um grande e exímio catequista, né? Então, de onde é que vem o nome esse nome, né? Dia do Senhor. Lá em Apocalipse 1, de 9 a 10, São João, ele vai dizer que no dia do Senhor, né? Dies Domini, repito, os candidatos ao diaconato permanente devem ler, inclusive, é uma tarefa da disciplina, ler a encíclica do Papa, Dies Domini, né? Dia do Senhor. Então, São João, João, vosso irmão, na tribulação, estava na ilha de Patmos por causa da palavra, né? Então, no dia do Senhor, né? Veja bem como essa questão é importantíssima. A Didaqué, vocês sabem que o primeiro catecismo cristão, né? Chama-se a Didaqué, né? É o primeiro catecismo, né? As instruções dadas aos cristãos, né? Ele faz menção deste nome. Reuni-vos cada dia do Senhor, partiu o pão e dai graça depois de haver confessado vosso pecado, a fim de que vosso sacrifício seja puro. Então, gente, no século I, São Justino é do século III, no século I, o catecismo mais antigo dos cristãos já menciona que no dia do Senhor, né, se reúna para a partilha do pão, né? Isso é importante. Então, em todos os séculos, o dia do Senhor não pode ser ofuscado de jeito nenhum por outro dia. Nós precisamos de uma pastoral dominical nas nossas paróquias. Olha, veja como a letra do padre diz. Diga, meu filho. Nessa palavra aqui, no final do século I, a Didaqué faz menção deste nome. Reuni-vos cada dia do Senhor, partiu o pão e dai graça, depois de haver confessado os pecados. Aqui a gente percebe já a estrutura da liturgia, né? Claro, como nós dissemos. Tem o ato penitencial, né? Certo. Claro, como já se foi dito, já se tinha um rito na comunidade primitiva. Né? Primeiro se proclamava a palavra, depois a Eucaristia. Então, já se tinha uma estrutura, né? Uma estrutura para essa questão, né? Para a celebração da Eucaristia, né? Muito bem. Então, assim, nós precisaríamos fazer... Aqui tinha um padre na diocese que ele morreu, o padre Albani. O padre Albani, na época do Dom Alfredo, ele deu um grande impulso à pastoral dominical, né? Ele criou tantos elementos, né? Tantos elementos ele criou, né? Ele criou um material para se celebrar a palavra nas comunidades,
Até o padre, o Monsenhor do Marco, que é o Natan, o Timbó, ele menciona o Albani nessas questões da pastoral dominical, né, do Dia do Senhor. Então, assim, nós precisamos fazer um trabalho, né? Veja na letra do Padre Zezinho, como ele coloca, né, essa questão, vamos sair de casa em casa chamando o santo e o pecador, né? Era para ter uma pastoral da visitação, era para se ter um olhar mais atento de quem veio e quem não veio, né? Isso no interior é muito mais fácil de ser controlado. Poxa, no outro dia, receber uma ligação do padre ou do diácono que está tomando conta da comunidade ou da coordenação da capela. Por que você não vê a celebração da palavra? Você está doente? Porque isso eu fiz sem querer dar testemunho de mim mesmo. Isso é a minha mais pura obrigação. Sou servo inútil, fiz o que deveria ser feito. Lá da Catiaçu, eu conquistei pessoas para o domingo que nem se imaginava essas pessoas iam à missa domingo. Nídio, liga para o Lacerda, o comerciante, por que ele não faltou domingo? Ele está doente. Liga para fulano, para Beltrano, poxa, o padre sentiu falta de mim, o padre isso. Então, ao invés da gente cair numa desesperança, como eu vi naqueles momentos ali, né? O povo quer ser evangelizado, o povo quer sim. Nós temos que ter novos métodos, ardor, isso é importante. Às vezes, eu não creio no que acredito e acaba afastando uma pessoa da religião, né? Então, crie na comunidade de vocês uma pastoral dominical, uma pastoral de visitação, né? Pegue uns textos, assim, do Papa João Paulo II, da Dias Domes, monte um textozinho, um panfletozinho, e vá distribuindo nas famílias, na sua comunidade. Tem que ter novo ardor, né? Novos métodos. Tem que dar vida. Às vezes, nas homilias, não se vê nem a ênfase do dia do Senhor, que está se trabalhando, está vivendo, a comunidade vai perdendo, né? A geração nova vai perdendo, a antiga não perdeu, porque foi bem evangelizada, né? Mas a nova não dá certo, né? E aí você tem que fazer um excelente trabalho, né? O Estado é laico? Mas não é ateu, né? Não é ateu. Bem, Júnior, professor Júnior. Boa noite, padre. Boa noite, tudo bem? Como está a esposa? Bem? Está caminhando, padre, graças a Deus. Na próxima semana estaremos mais uma vez em Fortaleza, para a sexta sessão. Uhum. Meu filho. O Senhor conduzirá a sua história, meu filho. Viu? Amém. Ele vai conduzir bem sua história. Para o coração amoroso e a vontade amorosa dele, viu? Amém. Muito obrigado. Qual é a origem do domingo? Bem, estes mesmos textos citados demonstram que era costume dos apóstolos assistir ao culto sinagogal, continuando logo com a vigília que se estendia até a madrugada do primeiro dia. Havia, pois, uma justaposição do culto sabático judeu com o nascente culto dominical cristão. Então, entenda uma coisa. Só um minutinho. Entenda uma coisa, veja bem. Os nossos apóstolos, lá em Jerusalém, eles não se separaram logo assim da questão
das práticas judaicas, né? Eles ainda estão muito atrelados. Então, veja, no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, o primeiro concílio de Jerusalém. O que é que Tiago, como o redator, né, ele colocou? Pareceu bem a nós, Espírito Santo, que vocês não que se abstenham da carne sacrificada, né, de carne de animal com sangue. Não foi o Espírito Santo. Ali foi uma cabeça judaizante. O Espírito Santo foi em Paulo, com meio de tudo que se vende no açougue, sem indagar de coisa alguma. Os adventistas do sétimo dia pegam várias passagens dos Atos do Apóstolo Paulo ir na sinagoga no sábado. Criatura, entenda que o São Paulo queria evangelizar primeiro os judeus. Ele ia na sinagoga no sábado, não é para guardar o sábado, não, porque é onde eles se reuniam, entenda isto. Que negócio mais sem discernimento. Então, há essa questão aí, né, que eles ainda atrelados à sinagoga, celebravam o sábado, mas emendavam com a vigília por causa do domingo. E aí o domingo começou a nascer e se fortalecer. Mas São Paulo não foi para a sinagoga porque ele guardava o sábado. Não. Capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos. A decisão do Concílio de Jerusalém. Pedro com a cabeça judaizante ainda. João com a cabeça judaizante. Tiago, 3 colunas, cabeça judaizante. Quem foi alargar a noção real do cristianismo? O apóstolo Paulo. Se não fosse Paulo, o cristianismo teria se reduzido a meras práticas judaicas. Né? Então, quando vocês, como diácono, tem um testemunho de Jeová, dizendo essa besteira com a gente do sétimo dia, vocês mandam ele se calar. Eu fui lá dar uma benção num túmulo, lá na Vajota, no dia de defunto. Olha com o que eu me deparo na entrada. 2 testemunhos de Jeová, com um bocado de panfletozinho, falando, olha mais aquilo ali, olha se fosse na Idade Média, era pisa que eu ia dar nelas, mas não, eu vou para a cadeia. Né? Eu digo, até minha filha, o povo daqui quer saber de vela, de flor, não é desse papelzinho, não. Deixe disso. Até aqui tu se aproveita, minha irmã. Respeita o ambiente. Né? Isso é pesado. Bem, vocês, do que eu estou dizendo, tem alguma novidade do que eu estou dizendo para vocês aí, sobre essa coisas? Ou se eu terminar a aula, porque você já sabe de tudo, né? Não abre a boca para dizer essas criaturas, meu Jesus. Parece aqueles meninos velhos de jardim. O que é que foi novidade, o que é que não foi, o que é que está de ser alguma coisa. Outra frase. Ah. Explica um pouquinho aqui sobre esse culto sinagogal. É o culto da sinagoga, dos judeus. Porque os judeus... Ele concluía, pelo que ele diz aqui, ele concluía no primeiro dia da semana, que para nós é o domingo, não é isso? Isso, entenda. Entenda o que eu disse. Os apóstolos, a princípio, estavam muito atrelados ainda
ao judaísmo. Por isso não abandonaram de vez a sinagoga. Então, como o sábado para os judeus é o dia sagrado, o dia de se reunir na sinagoga, né? Então, eles estavam lá. Mas, o que é que acontece? Terminada aquela lei, como se cumprir o preceito sinagogal, né, do Antigo Testamento, né? Agora nós vamos emendar, nós apóstolos cristãos, emendar com... Aí, esse fazer uma vigília por conta da questão do primeiro dia da semana, é que deu origem ao domingo, né? A domênica, né? Viu? Certo. Muito bem. O devoto atrás chegou, né, Zé Maria? Boa noite, Zé Maria. Tudo bem? Bem, é que eu estou em Fortaleza, chegando agora. Ah, é mais campanha, meu irmão? Não, aqui na casa das irmãs cordirianas, como é que a gente chama? Elas estão bem? Então, e muitas bem velhinhas também. É isso que eu ia dizer, tudo cai nos pedaços, as cordianas. Eu conheço, a bichinho não renova não, o quadro, é isso Mas é um mesmo. espaço muito bom para a gente. Eu sei a casa delas. Muito bem, Zé, você precisa depois rever o início da aula, viu? Está sendo gravado aí, né? Tá, o Helder está gravando. Mas você precisa depois pegar o fio da meada, viu? Beleza. Muito bom, bem, Juninho. Continue aí. Pronto. O que se celebra nesse dia? São Justino dá testemunho da consciência da celebração semanal da Páscoa da Igreja Nascente. Nos reunimos no dia do sol, tanto porque é o primeiro dia em que Deus criou o mundo, como porque, nesse mesmo dia, Cristo, Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Então, veja bem, aqui foi uma apologética, né? Da questão do dia do Senhor, né? Então, porque é o primeiro dia em que Deus criou o mundo, né? Esse mundo aqui, né, é um mundo novo, né? Como porque o Cristo Salvador ressuscitou dentre os mortos. Isso é um ponto, né? Muito bem. Passando aqui para as características do domingo cristão, né, Zé Maria? Quais as características do domingo cristão? Vamos ler aí. Primeira, aspersão. É uma recordação da incorporação batismal no ministério de Cristo. Então, veja bem, de aspersão, né? Nós somos, assim, de fato, mergulhados, incorporados no batismo de Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Então, o cristão, ele celebra esse domingo, dia do Senhor, como um aspecto de aspersão, de você entrar nesse mistério, né, da morte e ressurreição do Senhor, né. Depois, a celebração da Eucaristia e a obrigação de assistência à mesma. Qual a origem da ideia do repouso dominical? A sua origem, ela descansa na doutrina veterotestamentária do sábado. No cristianismo, só se conhece a partir da segunda metade do século III, século III,
onde o imperador Constantino se encarregou de generalizar o descanso dominical. Ele que foi estabelecido como lei, que já era de costume bastante difundido entre os cristãos. E tinha prescrições a cada vez mais rigorosas, onde foram, assim, aprendendo no século seguinte. Certo, então veja bem, como nós dissemos, Constantino oficializava o que já existiu, né? Então, a consciência do domingo como dia do Senhor, sim. Agora, a partir do século III, é que essa consciência do domingo como um dia do repouso, porque assim como os judeus, né, Velho Testamentário é esse, o Antigo Testamento, assim como os judeus, eles tinham o costume de repousar no sábado, não se trabalhava no sábado, os cristãos passaram também no dia do sol, não trabalhar, né, tinha um descanso dominical, né? Muito bem. Prossigamos. Qual é a significação teológica do domingo na tradição cristã? Podemos considerá-la em 3 aspectos que vamos saber. O dia da ressurreição, que é o aspecto comemorativo, onde nos primeiros séculos do cristianismo, a Páscoa foi, assim, a única festa que se celebrou em toda a igreja. A sua celebração foi semanal. Concretamente, no domingo. A primazia do domingo sobre os demais, como comemoração anual, apareceu bem mais no século II. São inumeráveis os testemunhos da celebração dominical da Páscoa. Santo Inácio de Antioquia, ele recomenda festejar o 8º dia, porque nele Jesus ressuscitou dentre os mortos. Peraí, vocês não podem esquecer um detalhe, né? Santo Inácio de Antioquia, ele foi contemporâneo do apóstolo João, né? Foi contemporâneo, né? Então, ele de origem dos apóstolos, né? Ele conheceu João, né? Conheceu João. Então, não tem como escapar a história, né? Quem estudar patrística se converte ao catolicismo. Não tenha dúvida, né? Então, na Joaquim recomenda festejar o 8º dia, porque o quê? Porque nele Jesus ressuscitou dentre os mortos. E Tertuliano dá ao domingo o nome de Dia da Ressurreição. Isso aí, posteriormente, São Jerônimo, Santo Agostinho e outros remontam aos apóstolos a instituição do domingo como a celebração semanal da ressurreição. Uhum. Muito bem. Então, aqui o aspecto comemorativo, né? Depois vamos ver o aspecto escatológico, né? Vamos mudar aí o disco, né? Benedito. Pronto. O dia da vinda do Senhor, aspecto escatológico. O elemento escatológico é essencial na fé e na vida cristã. A Igreja nos ensina, o Concílio Vaticano II, a que todos temos sido chamados em Cristo Jesus, e na qual, pela graça de Deus, adquirimos a santidade. Não será elevada à sua plena perfeição, senão quando chegar o tempo da restauração de todas as coisas. E quando o gênero humano, também o universo inteiro,
que está intimamente unido com o homem por ele alcançar seu fim. Será perfeitamente renovado. Isto é o que professamos todos os domingos na recitação do credo. De novo há de vir julgar os vivos e os mortos. Cremos na ressurreição da carne e na vida eterna, e a profissão de fé. Como se vê, esta ansiosa espera da Igreja da vinda definitiva do Senhor tem lugar, de maneira especial, na celebração litúrgica do domingo, chamado também o 8º dia. Quer dizer, o dia que segue ao tempo, o dia eterno, que não conhece o acaso. Então, no aspecto escatológico, né? Porque, assim, a Eucaristia, ela antecipa, né? Anunciamos, sim, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, não é isso? Vinde, Senhor, né? Jesus, não é isso que a gente reza? Né? Que a igreja reza. Então, há esse aspecto, primeiro, aspecto comemorativo, aspecto escatológico, né? Porque, como nós dissemos ontem, né? Quem pensa que o reino acontece definitivo aqui, né? Que virá o dia que todos, né? Não, nesse mundo não vai resplandecer a justiça na sua totalidade. Nesse mundo não vai haver paz na sua totalidade. Há sempre conflitos no mundo, há sempre injustiça no mundo. Não obstante ser missão da igreja anunciar e espalhando as sementes do reino, que é importante. Mas ela tem o seu cume na escatologia, né, no signo tenso. Maranatá, vem Senhor Jesus, né? Todas as vezes que comer desse pão, todas as vezes que comer esse corpo, recorda a memória de Cristo até que ele venha, né? Até que ele venha. Então, é o aspecto escatológico, né? Depois, Benedito, o dia da presença do Senhor, aspecto significativo. A celebração dominical de Cristo ressuscitado atualiza em nossas existências sua presença e seu ministério salvífico. A Constituição Sacrosanto Concílio sobre a liturgia, no número 7, nos mostra os vários modos da presença de Cristo e de seu ministério na celebração eucarística. Desta maneira, se vê claro que o domingo é o dia da presença do ressuscitado. É o aqui e o agora da festa cristã. Através dos distintos elementos da celebração dominical, se fazem presentes no meio de sua igreja o Senhor ressuscitado e seu mistério salvífico pascal. Continuo? Bem, pode continuar, viu que eu estou vendo aqui a questão do currículo, da grade, sim. Qual é o elemento determinante do dia do Senhor? Assim como o domingo se caracteriza, antes de tudo, pela reunião da comunidade eclesial para escutar a palavra de Deus e participar da Eucaristia, a santificação do domingo com a Eucaristia não é algo imposto à vista do cristão, por um preceito da Igreja, mas que é um elemento constitutivo e determinante do dia do Senhor, que é por ele mesmo o dia da comunidade. O domingo é o dia da fraternidade cristã. Foi nesse dia que São Paulo quis que se fizesse uma coleta em favor dos irmãos da Igreja de Jerusalém. E segundo o testemunho de São Justino, era também nesse dia que os fiéis ajudavam aos irmãos mais necessitados. A Assembleia Dominical convoca todos os fiéis para reunir-se em comunidade de irmãos,
testemunhas do ressuscitado. A Eucaristia, sinal e origem da unidade, os ligava uns aos outros com um laço profundo, a vida de Cristo. Por isso, não foi difícil compreender, porque desde o princípio foi constituído este dia como o dia da caridade fraterna. Exatamente. Então, a comunidade, né, cristã, ela tem que compreender que participar da Eucaristia e não ter o aspecto caritativo da partilha, né, porque ele se partilha, né, é não saber o que está se celebrando. Isso é muito importante, né. Daí é muito bom se criar nas comunidades também o dia da partilha, né, as campanhas de solidariedade, né, que é importante, né, o partir, o compartilhado do pão, né, para quem não tem. A comunidade está atenta para uma família carente, pobre, que está passando pela necessidade, né? Então, é muito importante, porque isso vai gerar comunidades eucarísticas no real sentido dela mesma, né? Que é fundamental. Então, participar da Eucaristia, viver no mundo do seu egoísmo, do seu fechamento, né? Do seu umbigo, né? É não celebrar sabendo o que está celebrando, né? Isso aí é um ponto importante, né? Bem, nós estamos aí 9h15, nós vamos aqui dar uma paradinha no ano litúrgico, porque eu também passei o dia em atividades, vocês também passaram o dia em atividades, né? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte: essa segunda parte aqui da nossa partilha, eu mandei para o grupo Acordo da Diocese a partilha. Todos vocês têm que imprimir, certo? Então, a parte segunda é símbolos e objetos utilizados na liturgia, certo? Isso aqui. Essa parte aqui, nós vamos fazer presencial, certo? Presencial. Como vamos fazer presencial? No nosso recesso, certo? Para não atrapalhar a grade. Eu vou ver aqui qual é a próxima disciplina. Deixa eu ver aqui. Quem é a próxima disciplina. É a prática sacramental, Padre. A prática é do Padre Lucione. É no dia 12, que é sábado, é? Era para ser agora, né? É isso, Só que ele vai estar no congresso, né? Pronto, então é o seguinte, gente. Sábado que vem, dia 12, a aula é comigo, mas é presencial. O Júnior, você pode ver lá com a irmã? Padre Franco, vai ter aqui alguns membros da escola que vão estar em Pernambuco, né, no Congresso Eucarístico. Ah, é verdade, né? Aí eu, Val Luiz, Val Alex. Vixe, tem um congresso, né? O Congresso Eucarístico. Então, vamos ver aqui, gente. Vamos ver aqui. Quando é que vai ser o recesso? É o mês de dezembro, né? Acho que dezembro e janeiro. Acho que é isso. É porque eu não tá no computador. Ei.
Não, mas está aqui, eu estou com ele aqui, ó. Então, dia 19, dia 26, dia 3, dezembro e janeiro, né? Dezembro e janeiro. Não é isso? Retorna em fevereiro, né? Porque aqui o meu tá 4 e 11 de fevereiro. 4 de janeiro, é? Ó, por essa aí que o menino está dizendo, padre, o padre Aguinaldo, já no dia 19 e dia 26, tem aula de novembro. De novembro. Isso. Aí 3 e 10 também. Aí Mas nos dias 17 e 18 tem um retiro, né? 17 e 18 tem um retiro, no CETRES. Isso. Né? Sim. Aí 21. Não se atrasa, não, pelo amor de Deus. Aí 21 é o que é, hein? Aí. A Denilson disse que era no murmúrio. Sim, 21 é o que aí, o 21? Com o padre Aguinaldo. Porque aqui eu já passei até essa data para o padre Aguinaldo. Tem um retiro, aí dezembro, janeiro. Dia 4, dia 11, Direito Canônico 2, com o padre Aguinaldo. Mas antes também tem, padre. 21 e 28, né? De janeiro. Já volta em janeiro, é? Dia 21 e 28, padre Aguinaldo. Então, deixa eu ver aqui uma data em dezembro aqui. Dia 10 de dezembro. 10 de dezembro. É um sábado. Mas tem o padre Aguinaldo. Sim, certo, dezembro, é só... Tem
tem os 2 primeiros sábados de janeiro, o livro. Mas que dia? Mas vamos botar aqui. Só que aí geralmente o povo viaja, né? Não, seria o dia 7 e o dia 14 de janeiro. Só tem esses 2. Agora pegou, né? 7 e 14 de janeiro é que é livre, mas o senhor tem alguma agenda nesse dia? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Por que o senhor não faz nesse sábado agora, padre? E a aula seria gravada e depois a gente assistia, né? Só somos eu, o Alex e o Cândido que vai. Nós 3. Pode, hein, Helder? O padre querendo a aula no Santana, dá para você levar um equipamentozinho e gravar, não dá? Coisinha simples, uma webcam, né? Então vamos colocar dia 12, viu? Isso. Aula presencial. Aí os 3 meninos depois assiste aí, né? Isso, Júnior. Júnior, tem como conseguir lá o Santana, Júnior? Falo amanhã de manhã com a irmã já, entendeu? Certo. Tá bem. Então a gente agradece. O local você quer usar é sala de aula ou é capela? Primeiro é a sala de aula, depois é a capela. Certo. Então é manhã e tarde. Manhã e tarde. Certo. Tudo bem. Manhã e tarde, né? Aí a gente vai dar certinho, né? Bom, gente, para essa disciplina aqui, primeira tarefa é a leitura do Papa João Paulo II, Dies Domini, né? É importante. Pronto, o PDF já está lá no grupo, né? Essa coisa toda, né? Certo. Luiz, quando tu já aparecer na tela, criatura, deixa eu estar limpando esse teu salão, tacando o dedo no nariz. Cadê o Fraga? Está dizendo que vai fazer maior sucesso em Recife com esse bigode dele. Ele vai espantar o arcebispo, essa coisa. Então, gente, dia 12, não é isso? Nossa próxima aula? Isso. Presencial. Aproveitar o padre Lucione, a ausência dele, eu vou dar aula no lugar dele, e a gente já marca aí as datas para a prática sacramental, viu? Para não atropelar a grade curricular, viu? Tá bom? Ok. Então, gente, o Luiz aí tá se lembrando lá do C13, ele tá com a raquete aí na mão, ó, matando as muriçoca, ó. Aí, ó. Olha,